Ok, garotas, meninas e meninos, vamos, portanto, ao nosso momento de hoje. Tá? A gente vai dar uma pequena passeada nesse assunto que é de suma importância, neste modo que o foco dele é redação de documentos oficiais. Antes de tudo, eu preciso lembrar a vocês três informações. Primeira, por que nós dividimos as redações em redação básica, redação técnica e redação oficial? Tá. A redação básica é aquela redação que lida com os eventos, com a nossa capacidade de vida. Ou seja, a gente tem alguns recortes na nossa vida e esses recortes fazem com que a gente observe detalhes. Então, eu, quando olho para os meus eventos, meus episódios, meus fatos, tá? Eu estou dando um recorte na minha vida. Quando eu olho e admiro as coisas, dando um outro recorte. Quando eu penso, dando um outro recorte. Por isso que a redação básica, ela lida com essas três áreas. A área dos eventos, dos fatos, por isso que a gente tem a narração, que a narração ela narra os fatos. Também a gente tem a descrição, que ela se mira em um objeto, e a gente, às vezes, forma a ideia do objeto. E temos também a ideia, que a ideia é aquela nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Então, vejam, a redação básica, ela lida com esses três elementos: o fato, o objeto, a ideia. Por isso que é a narração, descrição e dissertação, argumentação. A redação técnica, ela já diz, é uma técnica que eu me aproprio para desenvolver um pensamento. Então, geralmente, a redação técnica, ela lida com conhecimentos, tá, que eu vou ter que manifestar em razão de algum objeto de estudo. Por isso que eu faço uma monografia, uma dissertação, uma tese, um relatório, tá? São elementos típicos de uma redação técnica. Eu vou resumir, eu vou resenhar, são termos técnicos, tá? E aí compõe esse bloco que é chamado de redação técnica. E a redação oficial, que é a redação que lida com a comunicação ou com a documentação. Então, basicamente, a redação oficial é a forma organizada da documentação. É como a documentação ela é registrada, tá? E especialmente partindo de órgãos governamentais, oficiais. Então, em resumo, a redação básica lida com fase da nossa etapa de vida: fato, objeto, ideia. A técnica com o instrumento que a gente aprende para desenvolver algumas peças, alguns textos. E a oficial é a comunicação organizada dos órgãos governamentais. Então, essa é dos órgãos governamentais. Então, essa, portanto, é a primeira divisão. Quando eu falo de redação oficial, eu falo basicamente, primeiro, do ponto de origem. Do ponto de origem. Tá? Então, de onde vem a redação oficial? Qual é a partida dessa redação oficial? Primeiramente, ela vem do governo. Tá? Então, a primeira ideia que a gente tem que entender é que a redação oficial ela nasce de um ato da gestão pública. Por isso, oficial. Tá? Tem a ver com essa questão, tá, governamental. Só que, vejam, ela existe para quê? Para permitir três comunicações. Primeiramente, o governo falando com ele mesmo. Com ele mesmo. Então, é o Ministério conversando com o Supremo conversando com o Congresso, é o Congresso conversando com os governos estaduais, por meio de documentos. Então, a redação oficial, ela disciplina essa forma de organização. Tá? Segundo, a conversa dos governos, eu chamo governo, mas é toda a administração pública,
com as instituições privadas ou particulares. Então, vejam, o governo manda comunicações para as empresas. Essas empresas, que são empresas particulares, bancos, por exemplo, elas estabelecem essa relação. É diferente, o destino, mas a organização é a mesma. E, por fim, o governo conversa com o cidadão, com a coisa particular. Então, você, quando recebe uma mensagem da Receita Federal, do INSS, recebe uma cobrança da SEB, você recebe uma notificação, da telefonia, por exemplo, de algum órgão, de alguma pendência, Então, o governo conversando com você. Isso acontece bastante em algumas fases da nossa vida. O que a gente tem que entender de imediato? Que toda a redação oficial, ela se baseia basicamente em 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar da impessoalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que na redação oficial, quem fala não é o Josué, não é a pessoa. Quem fala é o cargo. Quem fala é a posição. Então, quando eu estou na função de um gestor, por exemplo, quando eu estava como diretor do Paulo Freire, os documentos que chegavam a mim, que eu respondia, não era o Josué quem falava, embora a expressão fosse minha, Mas eu falava em nome do Colégio Paulo Freire. Quando eu estava em relação à educação à distância, quando eu respondia os documentos, quem falava era a coordenação de educação à distância. Para quê? Para evitar essa confusão, onde entra o público e onde entra o pessoal. Então, primeira forma. Por isso que a gente sempre diz, a documentação oficial, ela não pode ser baseada no eu. No eu. Eu não posso fazer desse pronome aqui a minha grande, a minha grande presença. Não. Ainda há, em alguns documentos oficiais, a presença do eu. Por exemplo, o presidente da República, ele utiliza o eu. Eu decreto, eu declaro. Nos quartéis ou na área militar, ainda há muito isso. O general ainda escreve, eu determino, eu indico, mas geralmente é uma estrutura que a gente evita, Então, geralmente o documento oficial ele vai em terceira pessoa. Solicita-se, pede-se, informa-se, terceira pessoa. Quando muito, você usa o nós, porque o nós, ele é, na verdade, um plural de modéstia, Informamos, sugerimos, solicitamos, Claro que sou eu que estou, mas a gente usa esse nós. Então, primeira coisa, se vocês forem alçados a essa condição de redatores, o eu vocês têm que eliminar. Usem, preferencialmente, terceira pessoa e usem o nós. Primeira base, Ela se assenta na posição, não na pessoa. Segunda base é a clareza, que, na verdade, não é só da comunicação oficial, é de todo o ato de comunicação. Se tudo que eu falo não for claro, não tem razão de ser. Então, a clareza é um princípio fundamental em qualquer comunicação. Bem, esse momento é tão importante que há um artigo na Constituição, o artigo 37, está lá, em que há exatamente o pensar de 5 princípios fundamentais que devem nortear qualquer ato da administração pública. São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Atenção, você que quer fazer concurso aí, quer
fazer alguma prova qualquer, um vestibular, fique atento, porque esses princípios são muito frequentes nessas provas aí. Primeiro, porque são da Constituição, estão dentro da Constituição, tá? Primeiro fator. E aí, para vocês mais ou menos terem uma forma rápida de gravar, de memorizar, a gente às vezes cria alguns atalhos. Por exemplo, aqui existe essa sigla, que a gente chama de LIMP. LIMP. Esse LIMP aí é uma sigla que trata desses 5 princípios que estão lá na Constituição. Então, esse L é o L da legalidade, esse I é o da impessoalidade, esse M é o da moralidade, esse P é da publicidade e esse E é da eficiência. Ou seja, todo ato comunicativo da administração pública tem que ser legal, impessoal, moral, pública e eficiente. LIMP. Geralmente, na aula, eu brinco com os alunos e vocês, às vezes, decoram isso na aula mesmo, mas dá para fazer isso aqui agora, tá? Tenta tampar isso aí, tapa um pouquinho essa sigla e tente lembrar. Opa, LIMP, LIMP. O L da legalidade, o I da impessoalidade, o M da moralidade, o P da publicidade e o E da eficiência. Ok? Grave isso aí, isso é importante. Vamos passar um pouquinho sobre cada um desses princípios, tá? Primeira ideia, o que tem a ver a legalidade? A legalidade tem a ver com a lei, com a lei. Isso aqui é um momento seríssimo, porque muitos gestores desprezam essa ideia aqui. Então, atenção, no setor público, a lei é a base, é a âncora, é o limite, é a lei da legalidade. Então, a coisa legal quer dizer lei. A diferença entre usar a lei no setor público e usar a lei no setor privado é essa frase aí, tá? No setor público, o gestor só pode fazer o que a lei autoriza. Se a lei manda fazer, ele tem que fazer. Ele precisa fazer. No setor privado, ele pode fazer, desde que a lei não proíba. Então, essa é a ideia que a gente tem a diferenciação. No privado, tá? Ele pode fazer tudo, se a lei, desde que a lei não proíba. No público, não. Eu só faço o que a lei manda eu fazer. Essa é a diferença fundamental. E muita gente, às vezes, se engana e por usar a lei de maneira equivocada, achando que o setor público é igual ao privado, e é diferente. Impessoalidade. Nada de indivíduo. Nada do eu. Tá? Quer dizer, é um texto que não pode estar carregado com as minhas ideias. Não, eu tenho que falar, refletir o que a instituição pensa. Moralidade tem a ver com a ética, com os elementos morais, os princípios morais. Então, sempre quando eu escrevo, eu tenho que olhar depois e pensar, há algum princípio moral contrariado aqui? A ética foi ferida? Então, eu preciso observar. Às vezes, eu uso um termo inadequado, às vezes, eu uso um conceito que não é moralmente correto. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Transparência tem a ver com a publicidade. Tudo no setor público tem que ser transparente. Claro que a gente tem documentos que dizer, a coisa pública precisa chegar ao público. Tá? Por isso que a gente reivindica no serviço público que a gente paga o imposto para ter aquele serviço. Então, a gente busca. E também essa publicidade, quer dizer, é a forma de o governo se comunicar com esse setor público. E o E de eficiência é o fazer bem feito.
a gente sabe que sempre entra governos com aquele negócio, não, vamos melhorar a máquina pública. E às vezes fica aquela coisa burocrática e emperrada. Então, é fazer a coisa bem feita, isso é um princípio fundamental, tá? Então, vejam vocês, o LIMP é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Gravaram? Decoraram? Decore isso aí, viu? Põe memória isso aí. Existem mais outras características que não estão na Constituição, tá? Mas que é importante observar nos documentos oficiais. É a norma padrão. Norma padrão tem a ver com as regras da gramática. Então, a gente tem que entender que quando nós escrevemos, há uma regra, uma gramática por trás. Eu tenho que respeitar essa gramática. Então, o texto tem que ser revisado, até porque, às vezes, um erro gramatical pode trazer um prejuízo ao erário. E às vezes, há um prejuízo por conta de uma documentação mal formulada. Então, atenção, isso aí. Nessa norma padrão, não se deve trabalhar com regionalismo, nem com gírias, nem com jargões, coisas. Então, essa forma de escrever tem que ser a mais acessível possível. De maneira que quem escrever um documento, ele possa ser lido em qualquer lugar do Brasil, do país, sem que se remeta para algo mais particular, regional, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia. Uniformidade, o que quer dizer? Que os documentos têm um padrão. Ah, por que eu tenho que fazer desse jeito? Porque é um padrão, tá? É um padrão. Então, a padronização, ela é necessária no setor público, porque senão vem tudo quanto é tipo de documento. É um relatório? Tem um padrão. É um parecer? Tem um padrão. É um ofício? Tem um padrão, tá? Formalidade. Por quê? Porque a gente trabalha com autoridades, e aí nós temos que trabalhar com essa ideia da adequação. Como é que eu vou chamar as pessoas? Como é que eu vou tratar as pessoas? Primeiramente, polidez e civilidade é princípio humano. Mas a forma de se dirigir, se é excelência, se é meritíssimo, se é senhor, tá? Aí vamos ter que ver dentro dos documentos oficiais. O que aconteceu? O Manual da Presidência, ele foi lançado em 2002, tá? Só que nesse período, 2002, houve a reforma ortográfica de 2016. Então, a versão que vocês têm no NEAD é 2018, tá? Então, esqueça 2002 e entre estude a versão 2018. Eu só peguei aqui 4 itens, 4 assuntos, para vocês verem a diferença. Por exemplo, em relação às características do documento, observe que lá em 2002, o documento precisava ser impessoal, claro, conciso, formal e uniforme. Em 2018, olha a quantidade de coisa que apareceu, que foi acrescentada aqui. Os documentos têm que ter clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização. Tá? Então, preste atenção, porque cada um desses elementos, ele é desenvolvido no manual. Então, eu quero que você foque inicialmente nesses princípios que estão lá no manual. Segunda mudança, nós tínhamos documentos diferentes com o mesmo padrão. Então, você tinha um padrão ofício, mas esse padrão ofício, às vezes, era um memorando, era um ofício em si e era um aviso. Tá? Então, você tinha antigamente essa confusão. Memorando interno, memorando externo, é um ofício interno, um ofício externo, tá? É um aviso, o que é isso? Bom, basicamente, tá? Esses termos continuam, a gente continua tendo memorando, continua tendo ofício e o aviso. Só que, basicamente, esses três documentos têm a mesma estrutura. Tem a mesma. Hoje, muito pouco, na verdade, o aviso só se usa entre ministros. O ministro da Infraestrutura quer conversar com o ministro da Economia,
eles fazem um aviso, mas é um ofício, é um ofício. Por isso que o padrão hoje é o padrão ofício, tá? O memorando é como se fosse um ofício que circula internamente. E o ofício propriamente dito é uma circulação externa. Então, para explicar resumidamente, o memorando é uma comunicação de circulação interna. O ofício é para comunicação de circulação externa aos órgãos. E o aviso é uma comunicação entre ministros. Vocativo. Vocativo é a forma como me dirijo à pessoa. Ó, fulano. Ei, Gabi. Se eu chamar alguém aqui, por exemplo, é um vocativo. Tá? Antigamente, evitava-se usar os termos prezado e prezada porque achavam que isso feria a impessoalidade. Não é. Isso é uma questão de cabeça do redator. Tá? Então, você pode chamar exatamente alguém, prezado senhor, prezada senhora, sem se referir. É claro, tá, que na redação oficial você tem os tratamentos adequados. Então, se você vai chamar alguém de um primeiro escalão, o tratamento adequado é a excelência. Se você vai chamar alguém da ordem religiosa, os termos adequados é reverendo, tá? Nesse caso aí. Você vai chamar alguém de uma realeza, os termos são outros, alteza, majestade, tá? Você vai chamar alguém diretores, os termos são outros, é senhoria. Então, a gente tem que ver isso aí nos vocativos e na de tratamento. E também, em 2002, tinha a ideia do telegrama, do fax. Nem existe mais isso hoje, tá? Então, são documentos que não são mais mencionados no 2018, mas veio os documentos novos, como e-mail, como mensagem, como outras mensagens que aparecem aí. Para você ter uma ideia das duas versões, só são duas até agora, tá? Mas aqui está vigindo, é a 2018, ok? Bom, e nessa versão 2018 já está incorporada a reforma ortográfica, o novo acordo. Por isso eu quero que você veja aquele documento que eu produzi para você entender o que é o acordo ortográfico, o que foi, e você revisar algumas coisinhas, tá? Porque algumas situações mudaram. Por exemplo, antigamente, tá, usava muito o maiúsculo. Aí é um presidente. Hoje não tem essa exigência. Pode usar um ou outro sem qualquer problema, sem ferir. Agora, é claro que existem algumas normas, que a gente vai discutir isso na próxima aula. Ok? E aí, a gente começa a semana aqui, no nosso retorno, sobre os pronomes de tratamento. Hoje a gente vai parar por aqui, no acordo. O nosso próximo assunto, que é no nosso retorno, será sobre os pronomes de tratamento. Tá bom? Ok? Então, deixa eu voltar aqui para o NEAD. E eu pergunto, alguma dúvida? Alguma pergunta aqui, ou Núbia? Não, por enquanto está de boa. Interação do pessoal colocando sobre as informações que o senhor está passando, mas não tem nenhuma dúvida, não. Perfeito. Ótimo. Então, eu vou parar aqui a gravação para a gente bater um papo, caso alguém... Ok, então paramos essa gravação para a gente